Olá, alunos! Eu sou a professora Rayane e estou aqui para mais uma aula de Física. E hoje nós vamos revisar um pouco do que foi passado no primeiro bimestre, no conteúdo de cinemática. E qual que é a definição, então, de cinemática? Cinemática é a área da física que estuda os movimentos, sem investigar as causas que os produzem, né? Então, ela apenas vai estudar os movimentos, sem se preocupar com o que produz esse movimento, tá? Então, nós temos uma figura ilustrativa de um guepardo, que é um dos animais mais rápidos da natureza. Na sua corrida, né, ele pode alcançar até 93 km por hora. Então, é um animal bem rápido, é um exemplo de movimento que também pode ser estudado pela cinemática. Então, vamos lá relembrar alguns conceitos utilizados em cinemática. O primeiro conceito que eu quero relembrar com vocês é o conceito de partícula ou ponto material. Quando eu falo de partícula ou ponto material, eu quero dizer que existe um corpo, mas que este corpo, o tamanho deste corpo não é relevante. Então, ele não é levado em consideração, tá? O tamanho do corpo não é levado em consideração. Agora, quando eu falo de um corpo extenso, é que eu tenho, obviamente, um corpo de extensão maior e que essa extensão do corpo, ela é levada em consideração. Eu tenho duas figuras ilustrativas aí. Eu coloquei uma figura ilustrando a partícula e uma figura ilustrando um corpo extenso. Eu tenho um carro em uma estrada. Se a gente for observar o tamanho do carro em relação a uma estrada, né, na verdade, o carro é uma partícula, né, ou um ponto material, né, porque a estrada é bem longa e o tamanho do corpo ele não é relevante, do ponto material não é relevante. Já o carro em uma garagem, ele se torna um corpo extenso, porque ele vai ocupar um espaço bem grande na garagem, né? Então, este tamanho do automóvel tem que ser levado em consideração. Então, vamos definir mais um conceito aí que é utilizado em física, na cinemática, que é o referencial. Referencial é um conjunto de corpos a qual são definidas posições em relação a outros corpos. Um corpo pode estar em movimento ou não, dependendo da sua posição. Então, nós temos uma figura ilustrativa embaixo que tem um senhor sentado em um morrinho, observando o ônibus passar, e nós temos dentro do ônibus algumas pessoas observando também o senhorzinho sentado no morrinho aí. Então, se a gente pegar como referencial o ônibus, as pessoas que estão dentro, elas vão ver que quem está em movimento é o senhor que está parado aí, sentadinho. E se a gente pegar como referencial o senhor que está sentado, para ele, quem está em movimento é o ônibus e as pessoas que estão dentro. Então, estão vendo aí que um corpo ele pode estar em movimento ou não, dependendo da sua posição, ou seja, do seu referencial. Então, nós podemos definir, né, movimento e repouso. Então, a gente pode falar que um ponto material ele está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. E a gente pode falar que o ponto material está em repouso em relação ao referencial quando a sua posição não varia de acordo com o tempo, né? Então, fica aí esses dois conceitos, de movimento e de repouso. Então, vamos para tempo. A unidade de tempo determinada pelo Sistema Internacional, né, é segundos. O intervalo de tempo é representado por ΔT. Então, nós temos uma formulazinha aí. A variação do tempo, ΔT, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Nós temos aí um exemplo para nós utilizarmos essa formulazinha aí de variação de tempo, né? Tempo final menos tempo no instante inicial. Então, vamos lá. Em uma partida de futebol, o primeiro gol de Nilo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 37 minutos. Calcule o intervalo de tempo decorrido entre os dois gols. Então, pela fórmula, nós temos ΔT é igual
a tempo final menos tempo inicial. Então, nós temos ΔT, que é igual o tempo final, o último gol, foi aos 37 minutos. Então, nós temos 37 menos o primeiro tempo do gol, que foi aos 20 minutos. Então, 37 menos 20, nós temos 17 minutos. Para transformar isso em segundos, né, a gente sabe que 1 minuto tem 3.600 segundos. Então, 17 vezes 3.600 dá 61.200 segundos. Ou 17 minutos apenas, tá ok? Espaço. Espaço de uma partícula é a grandeza que determina a sua posição na trajetória. Posição esta dada pelo comprimento no trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto. O ponto inicial, né, ele é determinado pela letra O, ou seja, é a origem dos espaços. E esse O ele pode ser acrescido de um sinal positivo ou de um sinal negativo. Então, a gente vê uma escala aí abaixo, determinando o S, que é igual a O, ou seja, a origem dos espaços, que é o ponto referência aí no meio, né? No centro. E antes nós temos o S, o espaço de menos 2 metros, e nós temos depois um espaço de mais 2 metros, ok? Então, vamos aprender a calcular a variação de espaço. Variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Se a partícula mover-se apenas no sentido da trajetória, espaço final maior que o inicial e, portanto, ΔS será positivo e, se contrário, será negativo. Então, nós temos a formulazinha aí, ΔS, que é a variação de espaço, é igual S, que é o espaço inicial, menos espaço final, menos o espaço inicial. Então, ΔS é igual espaço final menos espaço inicial. Exemplo, um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km e chegou ao marco 50 km. Qual a variação de espaço que o homem percorreu? Então, ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. ΔS, então, é 50 menos 10, que foi o espaço final, 50 menos 10, que foi o inicial. ΔS, então, é igual a 40 km. Por fim, a gente aprende, então, a calcular a velocidade média aí de um corpo, né? A velocidade média entre dois instantes é a variação de espaço ocorrida em média por unidade de tempo. Então, nós temos a formulazinha. Velocidade média escalar é igual ΔS, que é a variação do espaço, né, que a gente aprendeu agora, que é ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. Então, nós temos aí ΔS dividido por ΔT, que é a variação do tempo, né? Que é tempo final menos tempo inicial. Então, nós temos aí a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS, variação de espaço, sobre ΔT, que é a variação de tempo. E essa medida é dada por metros por segundo, tá bom? Então, velocidade média sempre é dada em metros por segundo. Exemplo. Um motorista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã, T1, e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas, T2. Calcule a velocidade escalar média do motorista entre os instantes T1 e T2. Então, ΔS é igual a 250 menos 10, né? 250, que foi o quilômetro final, menos 10, que foi o inicial. ΔS, então, a variação de espaço é igual a 240. ΔT é igual a 12 horas, que foi a hora que ele chegou ao quilômetro 250, menos 8, que foi a hora que ele partiu do quilômetro 10. Então, variação de tempo é igual a 4 horas. Jogando na forma da velocidade média, nós temos ΔS sobre ΔT, que é igual a 240 sobre 4, que é igual a 60 km por
hora. Então, vamos passar agora para o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, no segundo bimestre, nós vamos ver movimentos. Movimento uniformemente variado, que é o MOVE, e o movimento uniforme, que é o MU, tá? Então, o movimento de uma partícula é dito variado quando a sua velocidade escalar instantânea varia no decorrer do tempo. Então, o movimento de uma partícula é variado só se a sua velocidade escalar instantânea ela variar no decorrer de um determinado tempo. O movimento ele é considerado acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. Então, se o módulo da velocidade escalar instantânea for crescente, este movimento é considerado movimento acelerado. Então, nós temos aí uma ilustração de um carro, né? Sempre para a direita. Então, nós temos a velocidade dele no instante A é 20 km por hora. No instante B, já é 40 km por hora. No instante C, já aumentou e se encontra em 60 km por hora. Então, percebam aí que é crescente, sempre aumentando aí 20 km por hora, né? Então, a gente pode falar que o movimento desse carro é o quê? Um movimento acelerado, tá? Agora, o movimento será retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre decrescente, ao contrário do acelerado, né? Então, nós temos agora o módulo, ele sempre é decrescente com o passar do tempo. Então, nós temos aí a figura também ilustrando um carro. No instante zero, nós temos 20 metros por segundo, desculpem. No instante 1, nós temos 15 metros por segundo. No instante 2, ele tem 10 metros por segundo. No instante 3, 5 metros por segundo. E no instante 4, ele tem 0 metros por segundo. Então, ele vem reduzindo a velocidade média, né? De acordo com o tempo, ok? Então, nós podemos falar que este carro está em um movimento retardado, tá? Porque a velocidade escalar instantânea, ela é decrescente, tá bom? Com o passar do tempo. Então, nós acabamos de falar das duas modalidades de movimento uniformemente variado, o MOVE, né? Nós temos o movimento retardado e o movimento acelerado. Agora, nós vamos falar do movimento uniforme. O movimento ele é considerado uniforme quando a velocidade escalar instantânea ela permanece constante e diferente de zero com o passar do tempo. Então, independente do passar do tempo, a velocidade escalar instantânea é a mesma. Olha essa figura embaixo aí ilustrada no slide. Tem um carro que, independente do instante, né, do passar do tempo, ela sempre permanece a mesma. Olha só, a velocidade permanece a mesma, 20 km por hora. Então, não interessa o passar do tempo. A velocidade ela tem que ser a mesma, né, constante, diferente de zero. Então, vamos aprender a calcular a aceleração escalar média. Nós aprendemos a calcular a velocidade média, né, no primeiro bimestre. Agora, nós vamos calcular a aceleração escalar média. Então, entre dois instantes é a variação de velocidade escalar instantânea. Então, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade escalar instantânea, ocorrida em média por unidade de tempo. Então, nós temos uma formulazinha aí. A aceleração escalar média, representada pela letra A, é igual a ΔV, que é a variação de velocidade, sobre ΔT, que é a variação de tempo. E esta unidade de aceleração escalar média é sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos classificar a aceleração escalar média. A aceleração escalar média ela pode ser positiva e negativa. A aceleração do corpo em movimento pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas
qual o significado desses sinais para aceleração? Se a aceleração é positiva, significa que o valor absoluto, módulo, da velocidade está aumentando. Neste caso, dizemos que o movimento é acelerado. Então, nós vamos classificar a aceleração de acordo com aqueles movimentos que a gente já viu também nos movimentos uniformemente variados. Então, a aceleração positiva, né? A velocidade está aumentando e, nesse caso, o movimento é o quê? Acelerado. Lógico, porque se a velocidade está aumentando, então quer dizer que o corpo está acelerando. E a aceleração, ela é negativa quando a velocidade está diminuindo. Neste caso, nós dizemos que o movimento é o quê? Retardado. Em outras palavras, nós podemos dizer que o corpo está freando, né? Por quê? Porque está reduzindo a velocidade média, ou seja, o movimento é retardado. Então, vamos para um exercício sobre a aceleração escalar média. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância, nesse momento ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é de 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração desse caminhão. Então, vamos aos dados. Velocidade inicial era de 100 km por hora. Ao pisar no freio, ele tem uma velocidade final de 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. A variação de velocidade, então, é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Então, nós temos variação de velocidade que é igual a 80 menos 100. Variação de velocidade é igual a menos 20 km por hora. Então, nós temos variação de velocidade menos 20 km por hora, mas nós temos que converter para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6. Deu um resultado de variação aí de menos 5,56. Então, jogando na forma da aceleração escalar média, nós temos a aceleração escalar média é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Variação de velocidade a gente achou que é 5,56 dividido por 5 segundos, que é o intervalo de tempo, né? Que é a variação do tempo. Nós encontramos aí que a aceleração escalar média é igual a menos 1,11 metros por segundo quadrado. Então, esse é o resultado final. A aceleração do caminhão é igual a menos 1,11 metros por segundo quadrado, ok? Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham entendido as explicações, né? E muito obrigado por mais uma aula.